Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Vitor e bem-vindo ao Catolicando. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre intimidade com Deus. O que é, por que temos que ter e como fazemos para ter intimidade com Deus. Então bora pro vídeo. Primeiro, o que é ter intimidade? Ter intimidade nós podemos definir como ter uma relação familiar. Nós temos familiaridade, temos uma relação próxima com alguém. Ou seja, quando você tem intimidade com a pessoa, você não carrega uma máscara. Porque pensa comigo, quando você vai conversar com uma pessoa que você não tem intimidade, ela pergunta uma coisa, por exemplo, e aí, tudo bem com você? E você mesmo não estando bem, você responde, tudo bem. Por quê? Porque você não se sente à vontade para estar essa pessoa e contar as coisas que você está sofrendo. É por isso que quando a gente vê uma pessoa estranha, uma pessoa que a gente não tem muito contato, a gente não chega falando, oi, tudo bem com você? Não, cara, tá tudo horrível. Cara, eu briguei com minha namorada esses dias. Cara, tô tirando nota baixa. Cara, minha vida tá um fuzuê. Eu não tô conseguindo gravar isso. Eu não tô conseguindo fazer isso. Cara, tá horrível. Pra alguém que você não conhece. Você só faz esse tipo de coisa para aquelas pessoas que você tem intimidade. Ou seja, para aquelas pessoas que te conhecem do jeito que você é. Então, o melhor jeito de definir intimidade é ter concórdia. Ou seja, concore, corações unidos. Ou seja, você tem uma união com essa pessoa, uma união que é própria da amizade. Ou seja, ter intimidade com alguém é ter uma profunda amizade com essa pessoa, onde você quer o bem dela, ela quer o seu bem e vocês se deixam conhecer-se um pelo outro. Vocês mostram como vocês realmente são. Isso é ter familiaridade. Porque você não se importa de ter máscara com as pessoas da sua família. Certo, Vitor, mas por que eu preciso ter intimidade com Deus? Muito simples, porque Deus te ama desde toda a eternidade e continua te amando. E Deus não quer só nos salvar, Deus quer ter uma amizade conosco. Por isso que Ele nos dá a possibilidade de se unir a Ele no céu. Mas para que você consiga se unir a Deus, amá-lo, que você consiga ser santo, você precisa ter uma amizade com Deus. Então essa amizade precisa ser íntima. Por quê? Porque intimidade é concórdia, é corações unidos. É como se tivéssemos um só coração com Deus. Por isso que nós precisamos de intimidade, para conhecer Deus como Ele é, porque Ele já nos conhece como nós somos, nos conhece melhor do que nós mesmos, mas nós não conhecemos muito a Deus. Então nós precisamos ter essa amizade para nos aproximarmos de Deus. Entendido isso? Então o que eu faço para ter intimidade com Deus? Primeira coisa, para ter intimidade você precisa ser amigo. Para ser amigo de Deus, você precisa estar em estado de graça. Não tem como você ter intimidade, não tem como você ter amizade se você não estiver em estado de graça. Ou seja, se você está em pecado mortal, se você cometeu algum pecado grave, confessa. O jeito ordinário de se conseguir um estado de graça é confessando. Ah, Vitor, mas por que isso? É muito simples. Como é que você vai ser amigo de alguém se você cospe na cara dele, se você dá um murro nele, se você xinga essa pessoa? Como é que você vai ser amigo? Porque essa é a nossa condição perante Deus. Quando nós pecamos, nós ofendemos a Deus. E o pecado grave, ele tira a nossa amizade com Deus. Nós nos tornamos inimigos de Deus pelo pecado. Por isso que, quando ainda éramos inimigos, Deus enviou seu Filho único para morrer por nós, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E então você vai se confessar, ou quando você é batizado, você recebe esse estado de graça e você recebe então a modificação na sua alma. Deus começa a habitar dentro de você como um amigo, mesmo que você não perceba isso. É como se fosse uma semente, você fosse a terra e essa amizade com Deus fosse a semente dentro de você. Ela ainda está pequenininha, mas ela está lá, mesmo que você não perceba. Então ela precisa crescer e germinar dentro de você. Ela precisa ser alimentada, ela precisa de sol, ela precisa de oxigênio. E com o passar do tempo ela vai crescendo. E entendido isso, então a gente vai para os passos que definitivamente nós vamos crescer na intimidade com Deus. Então, para exemplificar como que nós aumentamos a nossa intimidade com Deus, eu vou usar um exemplo muito humano. A amizade humana. Que pensa comigo, o que você precisa fazer para ter intimidade com essa pessoa? A primeira coisa é ter presença, estar presente na vida do outro. Ou seja, você visita a pessoa em casa, você vê ela no grupo de oração, você passa momentos com ela, você gasta tempo com ela, você conversa, conhece essa pessoa, conta sobre si, confia, conta segredos, esse tipo de coisa que a gente faz com os nossos amigos. Porque quanto mais nós fazemos isso, mais íntimos nos tornamos um dos outros.
Então, para ser mais íntimo de Deus, nós precisamos rezar. E aqui a oração que eu estou falando é uma oração mental, que nós chamamos de meditação. E aqui quero que você entenda uma coisa. Rezar o terço é bom, fazer novena é bom, mas essas devoções que nós fazemos, elas se tornam insuficientes. Por quê? Porque, pensa comigo, quando a gente reza o terço, a única coisa que a gente quer quando vai rezar o terço é terminar o terço. Então acaba que a nossa oração não tem muito fruto. Se você conseguir rezar o terço direito, é claro que ele vai trazer frutos, né? Então nós precisamos fazer uma coisa chamada oração íntima. Ou seja, você entra no seu quarto, fecha a porta e reza ao Pai e vê o que está no escondido. Ou seja, para ser amigo de Deus, você precisa rezar, porque você precisa estar presente com Deus. E para te ajudar nisso, eu vou te dar um método de Santa Teresa d'Ávila para fazer meditação. Ela dividia a oração dela em 3 pontos. Primeiro, ela ficava na presença de Deus, ela se recolhia, se preparava para a oração, ela pensava como que eu estou, como é que estão meus sentimentos, como é que está meu corpo, eu estou cansado, estou alegre, estou feliz, agitado, calmo. E começa a se recolher para estar na presença de Deus. E depois ela fazia um ato de fé, por exemplo, Senhor, eu creio que o Senhor está me escutando aqui dentro do meu quarto, fazendo esta oração. Eu creio que o Senhor está no meu coração, está me escutando. Eu creio que o Senhor está comigo em todo momento. Ela fazia esse ato de fé na presença divina. E depois ela fazia um exame de consciência, ou seja, ela pensava nos seus pecados, nas suas misérias e pedia perdão para Deus e pedia a graça de não cair mais, mas começar a mudar. Esse era o primeiro ponto. O segundo ponto era a meditação de um ponto sagrado, o que nós também chamamos de verdades de fé. E o que são verdades de fé? São verdades da nossa fé. Tá bom, eu vou explicar direito. Por exemplo, o seguinte, é meditar a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, meditar no pecado, nas suas consequências, é meditar no amor de Deus, na sua misericórdia, na sua justiça, ou seja, meditar aquelas verdades que fazem parte da nossa fé. Você pega algum ponto, por exemplo, o pecado, e você começa a meditar, é como se você fosse roer um osso, você começa a pensar naquilo, a meditar, ficar ruminando aquilo, ficar pensando, gastar tempo saboreando. E o terceiro ponto é ter um diálogo de amor e verdade. Ou seja, você pega aquela verdade que você estava meditando e usa ela para conversar com Deus. Ou seja, você fala sobre o pecado e você começa a meditar e fala, Senhor, quanto pecado me afasta de vós. E você começa a meditar e começa a conversar com Deus a partir daquilo e vai conversando e vai rezando. E aí você pede as graças para não cair mais em pecado. E o importante aqui é que você não se preocupe com o sentimento, você não se preocupe com palavras bonitas, você não se preocupe de que você não sabe do que você está falando, porque você está vendo uma coisa nova que você nunca estudou. Seja você mesmo diante de Deus. Você não precisa de máscaras, porque esse é até um ponto da intimidade. Você não pode ter máscara com outra pessoa. Você tem que se mostrar como você é. E Deus sabe como você é. E esse exercício é necessário porque você só ama aquilo que você conhece, como diria Santo Agostinho. Ou seja, você precisa fazer esse exercício de estar diante da verdade de Deus para que você conheça a Deus, para que quanto mais você conheça, mais você o ame e você mais tenha intimidade com Ele. E o próximo ponto que você precisa ter para aumentar a sua intimidade com Deus é a comunhão eucarística, ou seja, comungar a Eucaristia na Santa Missa. Por quê? Porque a Eucaristia é o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando você comunga em estado de graça pelo amor de Deus, não vá cometer um ato sacrílego, por favor. Voltando, quando você comunga em estado de graça, você recebe o nosso Senhor Jesus Cristo com seu corpo, com seu sangue, com sua alma e a divindade dentro de você. Para você ter ideia do quão íntimo é isso, é como se você comparasse isso ao ato conjugal de um casal, que é o ato mais íntimo que eles têm, que é um ato onde só estão os dois, mostrando um ao outro como eles são, sem máscaras nenhuma, totalmente despidos. Então essa é a comparação, porque nós estamos unindo o nosso corpo ao corpo de Cristo, o nosso sangue ao sangue de Cristo, a nossa alma à alma de Cristo, a nossa miséria à divindade de Cristo. E então, note uma coisa, o importante é você comungar com fé. Então não se preocupe com os sentimentos, porque muitas vezes você vai comungar, você não vai sentir nada. Mas o importante é você comungar com fé. Mas como assim comungar com fé? Olha, se você comunga e depois você fica distraído, conversa com a pessoa do lado, mexe no celular, fica fazendo nada olhando para o teto, você não estava comungando com fé. Porque pensa, se Jesus aparecesse na sua frente, agora, o que você faria?
Você ficaria disperso, assistindo TV, mexendo no celular, ou você ia dar atenção para ele? Porque esse é o ponto, Jesus está dentro de você, está junto ao teu corpo. Por que você não vai dar atenção para ele? Então você precisa se recolher ali naquele momento, naqueles 10, 15 minutos que a Eucaristia, a aparência de pão ainda está dentro de você, e você precisa rezar com fé, receber a Jesus que está ali no seu coração agora. E um outro ponto que é importante é que você comungue o mais frequentemente possível. Ou seja, não se contente só de ir na missa no domingo. Se você não vai na missa nem no domingo, pelo amor de Deus, né? Isso é um mandamento para começar. Mas enfim, você pode comungar outras vezes na semana? Então vai na missa. Eu sei que a gente está passando uma situação difícil, que as igrejas estão fechadas, não está tendo missa todo dia, mas vamos fingir que a vida está normal. Porque se a vida estivesse normal, algumas igrejas celebrariam a missa todos os dias. Então é importante que você pesquise quais paróquias que têm missas todos os dias, ou que dias elas têm paróquia, se é perto da sua casa, se é longe, para que você possa participar da missa nesses dias. Por quê? Porque quanto mais você comunga, mais vezes você está unido ao corpo de Cristo. É como se a gente fizesse uma comparação. O que é mais fácil você ser amigo? De uma pessoa que você vê uma vez por mês, por 15 minutos, ou uma pessoa que você vê todos os dias por 15 minutos? É claro que você vai falar que é muito mais fácil ser íntimo de alguém que você vê todos os dias. E olha que eu nem falei aqui da graça que Deus manda ao nosso coração quando nós comungamos. Então é mais um ponto que você pode acrescentar aí, as graças que Deus nos dá quando nós comungamos. E para finalizar, ainda falando da Eucaristia, temos a adoração ao Santíssimo Sacramento. Por quê? Porque Jesus fica muito feliz quando nós adoramos Ele além da missa. Ou seja, quando nós não estamos mais na missa, mas ainda nós vamos adorá-lo. E fazendo aqui uma comparação simplista, é como se um dia você encontrasse o seu amigo no grupo de oração, mas quando o grupo acaba, você não vai embora para casa e fala, não, vamos ficar mais um pouco junto, vamos conversar mais, bora ficar aqui na lanchonete, bora comer alguma coisa. Ou seja, resumindo tudo que eu disse aqui, você precisa estar presente com Deus. Não tem como ter intimidade se você só lembrar dele quando você tiver problema. Então, reza, vai à missa sempre que puder, confessa, fique em estado de graça, pelo amor de Deus. Senão não adianta mais nada. E é isso, vamos crescendo na amizade com Deus e colocando Ele em todas as coisas que nós fazemos na vida. Até que chegue um ponto que tudo que nós fizermos seja por amor a Deus, pensando nele. E assim cheguemos à santidade. Então eu vou ficando por aqui, Deus abençoe você e nos vemos no céu.